Nós vamos ler profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler todo o capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Vou estar lendo aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar na vossa Bíblia ou na tela. Isaías 53, 1 a 12. Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele era desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia, por experiência, a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus e que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano do Senhor exigia a sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou o meu servo, o justo, fará de que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Versículo 12, por isso eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Amém. Uma versão um pouco diferente, eu achei bastante interessante. Nova Bíblia Viva. Essa versão ela traz algumas palavras diferentes. Eu achei mais esclarecedor, um texto que nós conhecemos muito bem e que resume aquilo que nós viemos fazer hoje aqui. Relembrar o sofrimento, o sacrifício, a morte de Cristo por nós na cruz. O profeta Isaías, ele torna tudo um drama, e que nós precisamos analisar cada versículo desse. Isso aqui daria estudo para dias, mas, em resumo, o que nós viemos fazer aqui hoje, neste momento. Para muitos,
esse momento de estarmos juntos aqui como igreja é um momento de recarregar as energias, de vir ouvir louvores bonitos, de vir também trazer a sua expressão de louvor a Deus, de ouvir um estudo, importantes estudos, os quais nós temos passado. Mas, especificamente nesse momento da ceia, que é um culto diferente, vamos colocar assim, tem um alvo específico, a lembrança, a recordação, a memória do tão grande sacrifício. Não que os outros não tenham, mas esse em específico é uma ordenança cumprida de forma à parte, para relembrar, para tomarmos os emblemas como símbolo daquilo que foi feito e ordenado, que nós lembrássemos rotineiramente do que foi feito. E quando nós vemos tudo isso aqui, que o profeta traz, apontando para aquilo que iria acontecer com Cristo, às vezes nós vivemos e temos na nossa mente uma realidade formada, né, pelos historiadores, por aquilo que chegou até nós como verdade, e quando nós olhamos para o texto, como de fato ele sofreu, como de fato ele se humilhou. Nós não temos ideias. É claro que existem diversos filmes, diversos relatos médicos que trazem a tamanha dor que Jesus sofreu em todo o seu processo de crucificação, mas ainda assim fica aquém daquilo que de fato aconteceu. Porque, apesar dele ser 100% Deus, ele era 100% homem, tão fraco quanto nós. E ele se entregou. Quando o profeta inicia falando que ele era para Deus como um pequeno ramo brotando de uma raiz em terra seca, ele fala, para nós não havia beleza alguma, até mesmo aquilo que se tem hoje de figura de Cristo como homem, chegou até nós alterado. Chegou até nós uma figura afeminada, branco, de olhos claros, cabelos lisos. E nós sabemos que pela história não é nada disso. E a Bíblia traz, ele não era bonito, ele não tinha uma aparência bonita. Mas ele se entregou sendo Deus. Porque o único preço, o único pagamento aceitável a Deus pelos nossos pecados era o próprio Deus. Era o seu Filho. Não havia outro caminho, não haveria outra chance de redenção, de salvação. E ele vai falando que ele foi rejeitado, desprezado. Ele sabia o que era sofrer. Nós vemos o curto período de tempo de ministério que o Senhor Jesus trouxe. Ele formando ali a sua equipe, né, de apóstolos, deixando a base da igreja formada. E mesmo ele fazendo o que fez, milagres e ajudando, e as pessoas não tinham como contradizê-lo, levaram ele à morte através de mentiras, através de complôs. Porque se fosse a justiça julgar de forma verdadeira, ele não iria para a cruz. Mas por conta do homem caído, do pecado ser tão grande, e eles não aceitando a verdade, por esse caminho que Deus fez cumprir o que estava determinado para Jesus, ele tinha que morrer. Não porque ele devia, é isso que Isaías está falando aqui. Ele foi desprezado por nós, ele sofreu, mas ele levou sobre si as nossas dores e ele morreu injustamente. Jesus, ele poderia, de forma muito simples, rápida, se livrar daquela cruz. Como em alguns momentos ele o fez. Antes do ato em si, ele conseguiu driblar aqueles seus perseguidores por alguns momentos. Nós conhecemos a história, nós sabemos.
Mas quando chegou o momento de ser entregue, ele não fugiu mais. Ele não correu. E sabe, meus irmãos, o que nós temos feito com essa tão grande verdade para nós? Nós temos sido como aqueles, e às vezes nós, tentando nos colocar no lugar daqueles que estavam ali, que viveram no mesmo período de Cristo. Não, se fosse eu faria diferente. Será mesmo? Será mesmo que nós teríamos uma conduta diferente de tantos que passaram por Cristo, estiveram ao lado dele, que o ouviram pessoalmente, o Jesus, o Deus encarnado, e morreram sem ele, e foram para o inferno no final? Será que hoje é diferente? Será que nós, naquele momento, na mesma circunstância, faríamos diferente? O homem caído. A mesma mensagem, o mesmo poder da palavra que o próprio Cristo tinha naquele momento, no seu ministério, ele deu esse poder à igreja, através do Espírito Santo de Deus. A palavra é a semente e ela muda aquele que dá ouvidos. Assim como nós vemos no seu ministério, Jesus não forçou ninguém a nada. Aquele que ouviu, entendeu e seguiu ele, foi abençoado. Nós vemos isso. E hoje com a igreja não é diferente. Mas para nós, irmãos, o que nós viemos trazer? Nós viemos apenas, como eu já disse, ouvir palavras bonitas, cantadas e pregadas, ou nós estamos nessa noite, iniciando mais um mês, com o coração gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, e principalmente, a recordação não é pela cruz, porque Ele ficou lá preso, porque Ele ficou morto lá, porque Ele foi sepultado num túmulo chique, porque pelos soldados aqui Ele iria para junto dos criminosos, mas Deus encaminhou algo diferente para Cristo. Ele foi para um túmulo de ricos, como o próprio texto disse aqui, José de Arimateia. E agora, esse Jesus, ele não fica lá. Ele ressurge ao terceiro dia para nos dar vida. E é esta vida que nós celebramos. Muitos ainda celebram o Jesus no madeiro. Muitos ainda celebram o Jesus com a cruz de espinhos na cabeça. Muitos ainda celebram um Jesus morto. Mas ele venceu a morte. E por isso é que nós celebramos. Se os religiosos o mataram, é porque estava no plano. Se nós estamos aqui hoje e temos esse privilégio de lembrar disto, e seguirmos anunciando, é porque nós também estamos no plano de Deus. A igreja hoje é o arauto. A igreja hoje é o sacerdote que leva a palavra de Deus ao mundo. E enquanto estivermos aqui, eu gosto de muitos irmãos que neste momento falam, quando nós cantamos, quando nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo para o mundo o que fez Jesus e aonde Ele está. Os nossos momentos têm sido mais curtos, mas diversos hinos que nós cantamos para celebrar este momento falam de sua morte, sofrimento, ressurreição, e que Ele nos aguarda para estarmos em breve junto dEle. É claro que nós já vivemos a salvação. Nós já vivemos, já podemos hoje aqui gozar de uma paz que o mundo não entende e não vai entender. Mas algo muito melhor está a nos aguardar. Aqueles que fecham os olhos aqui, salvos em Cristo, abrem os olhos em um lugar muito melhor, em companhias muito melhores, certos de que
não haverão mais motivos para chorar, não haverá mais dor. E aí esse servo que tanto sofreu, Jesus Cristo, ele olha, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena o tanto que eu sofri por esses, porque agora eles estão junto de mim. Valeu a pena porque eles são um povo diferente. Valeu a pena tanto sofrimento. Que nós possamos, irmãos, termos também este sentimento, tudo que Cristo passou, e não só lamentarmos pelo que Ele passou, mas falarmos, olha, valeu a pena, porque hoje eu tenho uma consciência transformada, tenho uma esperança diferente que o mundo não tem. Valeu a pena porque hoje eu sou um ministro dessa salvação. Valeu a pena porque nós aguardamos algo muito melhor. Que nós tenhamos esse sentimento na hora de participarmos. Aqui não está o corpo de Cristo e o sangue dele. Aqui estão figuras. É um memorial. É algo que nós comemos e lembramos tanta dor, tanto sofrimento, aquilo, o sacrifício feito por nós, entregue por nós. Que nós tenhamos esse sentimento de gratidão e de que em breve não haverá mais necessidade disso, porque nós estaremos na presença daquele que se ofereceu por nós um dia. Amém?